Evolução em Dois Mundos, André Luiz, capítulo 19, Alma e Reencarnação. Depois da morte. Efetivamente, logo após a morte física, a alma culpada sofre minucioso processo de purgação, de purificação, tanto mais produtivo quanto mais se exteriorize a dor do seu arrependimento. E apenas depois disso consegue-se elevar a esferas de reconforto e reeducação. Então, enquanto não se arrepende, fica preso naquilo que fez o outro sofrer. Se a doença experimentada no corpo foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pela oportunidade de autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência alteraram suas sensações e refundiram-se, remodelaram-se as ideias. Esse período de sofrimento provocado pela doença é uma bênção se o indivíduo se conscientizar do que fez, ao invés de ele ficar se vitimando, ok? Mas, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, ou seja, se o indivíduo não aproveitou para fazer o autoexame, não se arrependeu, não suportou a doença com resignação, não perdoou, então os seus remorsos se agravam mais depois do túmulo, porque tudo fica recalcado na consciência e afloram através de reflexão, renovando as imagens com que foram fixados na própria alma. Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, levados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando essas cenas à custa de próprios pensamentos desgovernados. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia, algemados ao pelourinho de obsedantes recordações. Tiranos diversos voltam a sentir nos tecidos da própria alma os golpes com que feriram os outros, e os viciados de toda sorte, como os dipsômanos, os alcoólatras, e os morfinômanos, os viciados em morfina e outros alcaloides do ópio, experimentam agoniada insatisfação, como ocorre também aos desequilibrados do sexo, que acumulam na organização psicossomática as cargas magnéticas do instinto enlouquecido, pelas quais se localizam em plena alienação. Assim, as vítimas do remorso sofrem por tempo correspondente às necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. Ou seja, ficam no que chamamos de umbral o tempo necessário para o seu arrependimento. Conceito de inferno. O inferno, nas várias religiões, nesse aspecto, existe perfeitamente como órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito, assim como a penitenciária e o hospital se levantam na terra como locais de recuperação e de auxílio. No entanto, no além-túmulo, o estabelecimento depurativo como que reúne em si os órgãos de repressão e de cura, porque as consciências endurecidas, insensíveis, aí se reúnem as consciências enfermas na comunhão dolorosa, mas necessária,
em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando nos semelhantes, esmoreça, abrande, enfraqueça por si na faina destruidora em que se desmanda. Ou seja, usando o outro como espelho, a criatura possa reconhecer seus erros e reconhecer que deve mudar. É assim que as inteligências ainda perversas se transformam em instrumentos reeducativos daquelas que começam a despertar pela dor do arrependimento para a imprescindível restauração. Assim, o inferno no clima espiritual das várias nações do globo pode ser considerado na conta de imenso cárcere hospital, em que o diagnóstico terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive outras muitas desconhecidas do homem, não propriamente originadas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascida de profundas disfunções, profundos desajustes do corpo espiritual e muitas vezes nutridas pelas formas pensamento em torturado desequilíbrio, classificáveis como larvas mentais de extremo poder corrosivo e alucinatório, apesar de fugaz duração, rápida duração, com que se articulam quando não obedecem às ideias infelizes longamente recapituladas do tempo. Então, André nos dá um exemplo nos capítulos 4 e 5 do livro Ação e Reação. Volta lá e revisa, tá? Sementes do destino. Nesses lugares de retificadoras inquietações, o espírito endividado elimina a carga de superfície, se libertando dos elementos de mais envolvente degradação que o aviltam. Mas, assim que revele os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das esferas superiores, que por inúmeros agentes apoiam os serviços da luz divina, onde a ignorância e a crueldade se transviam, se desencaminham na sombra. Tem um exemplo no capítulo 8 do livro No Mundo Maior. Como um doente, agora acolhido em outros setores pela encorajadora convalescença de que dá testemunho, o devedor desfruta suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na encarnação recentemente deixada, analisando os males e sofrimentos de que se fez responsável, acusando ainda a si próprio, com a incapacidade evidente de se perdoar, tanto maior quanto maiores forem no mundo suas oportunidades de elevação e a luz do conhecimento. Muitas vezes, ascendem às escolas beneméritas, nas quais recolhem mais altas noções da vida, aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades, melhorando os próprios créditos. Mas as lembranças dos erros voluntários, ainda mesmo quando as suas vítimas já tenham superado todas as sequelas dos golpes sofridos, se entranham no seu espírito por sementes de destino, uma vez que eles mesmos, em se reconhecendo necessitados de promoção a níveis mais nobres, pedem novas reencarnações com as provas de que carecem para se quitarem conscientemente consigo próprios. Nesses casos, a escolha da experiência
é mais que legítima, porque através da limpeza de limite efetuada nas regiões retificadores e pelos títulos adquiridos nos trabalhos que abraça no plano extrafísico, a criatura merece os cuidados preparatórios da nova tarefa em vista, a fim de que haja conjugação de todos os fatores para que reencontre os credores ou as circunstâncias imprescindíveis junto aos quais se redima perante a lei. Reencarnações especiais. Entretanto, muitas vezes, reencarnações se processam sem qualquer consulta aos que necessitam segregação, isolamento. Em certas lutas, no plano físico, providências estas comparáveis às que assumimos no mundo com enfermos e criminosos, que pela própria conduta ou condição perderam temporariamente a faculdade de decidir quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo em que dura a sua enfermidade ou em que se mantenham sob as determinações da justiça. São os problemas especiais em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas, ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Incapazes de escolher o caminho de reajuste pelo estado de loucura ou de sofrimento que evidenciam, semelhantes enfermos são decididamente internados na cela física, no corpo físico, como doentes isolados sob assistência precisa, ou seja, encarnação compulsória. Assim, o vemos surgindo em lares pomposos ou paupérrimos, contrariando por vezes, até certo ponto, os estatutos que regem a hereditariedade, por representarem dolorosas exceções no caminho normal, ou seja, pais saudáveis gerando filhos com dificuldades, com deformidades. Reencarnação e evolução. Entretanto, é urgente reparar que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. A evolução natural nela encontra firme apoio. Então, ele está dizendo que a reencarnação não existe só para corrigir o que nós fizemos de errado. Ele está dizendo que ela é necessária porque a evolução é feita no processo reencarnatório. Criaturas que abundam na bondade, em muitas ocasiões, requerem conhecimento enobrecedor, e muitas que se agigantaram na inteligência permanecem à míngua de virtude. Pessoas muito bondosas não têm conhecimento, e pessoas de muito conhecimento não têm virtudes. Outras inumeráveis, embora detendo preciosos valores, nos domínios do coração e do cérebro, após longo estágio no plano extrafísico, sentem fome de progresso renovador por inabilitadas ainda a ascensões maiores e renunciam à tranquilidade a que se integram nos grupos afins, porque no cadinho efervescente da carne analisam de novo as próprias imperfeições, testando suas amplitudes nas rudes experiências da vida humana, obtendo mais avançada oportunidade de corrigenda e transformação. Pega lá na playlist, no capítulo 18 do livro Ação e Reação, e revisa a história do Ascânio e do Lucas, que está contada nesse capítulo. É um exemplo do que André está explicando. Isso não significa que a consciência desencarnada deixa de encontrar possibilidades de expansão nas cidades espirituais que gravitam em torno da Terra.
outras modalidades de estudo e trabalho, aí lhe asseguram novos fatores de evolução. Mas escassa percentagem de criaturas humanas, além da morte, adquirem acesso definitivo aos planos superiores. A esmagadora maioria fica ainda ligada a ideologias e raças, pátrias e realizações, famílias e lares do mundo. É por isso que artistas eméritos consagrados, ao notarem o curso diferente das escolas que deixaram no planeta, sentem-se irresistivelmente atraídos para a reencarnação, a fim de preservar ou enriquecer os seus patrimônios. Cientistas eminentes, interessados na continuidade dos empreendimentos redentores, que largaram em mãos alheias, voltam ao trabalho e à experimentação entre os homens e, no mesmo espírito missionário, religiosos e filósofos, professores e condutores, homens e mulheres que se distinguem por nobres aspirações, retornam voluntariamente à esfera física, em sagradas ações de auxílio que lhes valem honrosos degraus de sublimação na escalada para a divina luz. Entendamos assim que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem preço. O progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto que a recuperação ou a expiação podem ser consideradas como essa mesma subida, devidamente recapitulada através de embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos. Reclamamos muito dos obstáculos, mas devemos ter em mente que são os obstáculos colocados por nós. Porém, se soubermos suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem, porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino. Olha que importante o que ele está dizendo. Nem todo sofrimento atual é karma, nem todo sofrimento atual é dívida. Muitas vezes, além do que trazemos, ainda conseguimos arrumar mais débitos. Deixamos as coisas para resolver depois, entramos em brigas desnecessárias, gostamos de viver perigosamente, enfim, temos que viver débitos da outra encarnação e desta também. Se eu, por exemplo, me machucar seriamente em um esporte radical, além dos problemas e limitações que eu trouxe, ainda vou ter que conviver com as sequelas do acidente que eu provoquei, certo? No livro Ação e Reação, André nos dá vários exemplos de dívidas agravadas. Inclusive, ele disse que pouquíssimos voltam completistas, lembra? Particularidades da reencarnação. Com razão, você se perguntará se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Seria o mesmo que perguntar se a morte na Terra é única em seu processo para todas as criaturas. Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação a que se entrega na esfera física,
quanto cada pessoa expõe característicos diferentes quando se rende ao processo liberatório, apesar do nascimento e da morte parecerem iguais. Ou seja, cada renascimento é diferente, assim como cada desencarne é diferente. Todos nascemos e todos morremos, mas cada um do seu jeito. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna que lhes acolhe, pode plasmar por si mesmos e não raro com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas em vista às tarefas que lhe cabe desempenhar. Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo ideia fixa tiranizante, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno de ovoidização. Capítulo 7 do livro Libertação, ele explica o que são os ovoides, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em modos inteiramente dependentes da hereditariedade, como acontece à semente que, após desligar-se do fruto seco, germina no solo, segundo os princípios organogênicos a que obedece, tão logo encontre o ambiente favorável. Porém, entre ambas as classes, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Restringimento do corpo espiritual. Por isso, institutos de escultura anatômica funcionam no plano espiritual, aperfeiçoando formas diversas, de modo a orientar os mapas ou prefigurações do serviço que competirá atender aos reencarnantes mais tarde. Corpos, membros, órgãos, fibras e células são os ali esboçados e estudados antes que se definam os primórdios, as bases da rematerialização terrestre, porque nesses casos em que a alma oscila entre méritos e deméritos, a reencarnação permanece sob os cuidados de autoridades e servidores da justiça espiritual, que administra recursos a cada aprendiz da sublimação, de acordo com as obras edificantes que constem do currículo da sua existência. Para isso, os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente de modo a supervisioná-la com o seu próprio critério e distantes da inferioridade primitivista que deles faria escravos absolutos da herança física, são admitidos a instituições hospitais em que magnetizadores desencarnados bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbem de lhes aplicar fluidos balsamizantes que os adormeçam por períodos variáveis, conforme a evolução moral que eles expressem, a fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento, justa redução, em bases de sonoterapia. Reveja lá no Missionários da Luz a reencarnação de Segismundo, no capítulo 12 e 13. Desse modo,
regressam ao berço humano nas condições previstas, recolhidos a novo corpo como operário detentor de virtudes e defeitos, a quem se concede novo uniforme de trabalho e nova oportunidade de realização. Corpo físico. Paternidade e maternidade, raça e pátria, lar e sistema consanguíneo são combinados com previdente sabedoria para que não falte ao reencarnante todas as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento que se inicia. E senhor das experiências adquiridas, que despontem do seu ser em forma de tendências e impulsos, o espírito recebe um corpo físico inteiramente novo, em esquecimento temporário, mas não absoluto, das experiências pregressas, experiências anteriores, corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que deve percorrer, para prosseguir na obra digna em que se haja empenhado ou para retificar as lições em que haja falido. Nessas diretrizes, nem sempre estará integrado normalmente na posição em que a vida mental e o corpo somático, corpo físico, se mostram em sinergia, combinação ideal. Às vezes, deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque de aprendizado a aprendizado, de tarefa a tarefa, quanto o aluno de estágio a estágio, para as grandes metas educativas, é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Então, devemos agradecer tudo que não gostamos em nosso corpo. Limitações, estética, problemas digestivos, problemas respiratórios, enfim, tudo que nos impede de cairmos novamente nos mesmos erros. Tudo isso é bênção recebida, portanto, não devemos nos vitimar, e se ao contrário somos saudáveis, ricos e lindos, devemos ajudar o próximo, porque ou viemos para ajudar, ou viemos para termos certeza de que aprendemos a conviver com esses atributos. Portanto, que temos que ter muita atenção e cuidado. Uberaba, 9 de abril de 1958. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.